combateram o bom combate em Cristo, congregarão a única família de Deus e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Bendigamos ao Senhor pela fé viva e Pedro, e pelo ardor missionário de Paulo, a celebremos em comunhão com a vida e a missão do Papa Francisco, sucessor de Pedro, de pé, para recebermos o celebrante desta Santa Missa, cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração, da modo especial pelo acolhimento familiar de Maria Luciano Costa, que aos 53 anos deixa 2 filhos e um neto e parte para a casa do Pai. Que, na verdade, esta celebração seja uma celebração que se converta num ato de fé e não de tristeza, um ato de saudades e não de frustração, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, derramado profusamente pelo Espírito Santo, está conosco e Ele nos fortalece, nos anima, nos encoraja, consola as nossas tristezas e coloca em nós a consciência de homens e mulheres que, peregrinos neste mundo, se encaminham em direção à pátria definitiva. Saudemos-nos, acolhamos-nos e consolemos uns aos outros no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, para que este ato de fé, de esperança, de confiança agrade a Deus e seja favorável para a alma de Maria. Reconheçamos os pecadores, implorando o perdão de Deus, cantemos. Senti saudades tuas e acalei.
louvando o Senhor, no dia do Senhor, cantemos o glória a Deus nas alturas, em ação de graças também por esta mulher maravilhosa, com quem nós passamos uma boa parte da nossa vida. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguirem em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Abri vossos braços e acolhei a alma de Maria Luciana Costa, por quem celebramos a missa do 7º dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. As primeiras comunidades cristãs foram marcadas pela perseguição. A perseverança na fé e o testemunho de Jesus, o Filho de Deus, alicerçam a Igreja e lhe garantem o prêmio prometido pelo Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo. Mandou matar à espada Tiago, irmão, e João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam na porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos, e o anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, e não sabia que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão.
Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho e eles saíram. Caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem a cantar ao redor dos que o temem, que o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertou de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos de pé para ouvirmos o Santo Evangelho. Aleluia,
à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, familiares, meus filhos, a Dona Maria, estamos reunidos neste dia para celebrarmos 12 acontecimentos ao mesmo tempo. Mas acontecimentos que se alicerçam na fé, que se alicerçam numa igreja que caminha junto, de mãos dadas, para implorar, para rezar. Duplamente. Primeiro, em ação de graças, porque Deus nos olhou com amor, com carinho e com ternura e nos chamou à vida, e como se não bastasse, nos confia uma responsabilidade. Na pessoa de Pedro, Jesus confia à sua igreja a missão de congregar a todos e de se unir uns com os outros, uns aos outros, rezando juntos, para que aqueles que passam por situações difíceis, como a família da Dona Maria, sejam consolados e confortados pela oração da comunidade. Aqueles que estão presos, aqueles que estão passando por situações difíceis, como por exemplo Pedro, na primeira leitura, que estava preso, e como aqueles homens e mulheres que já tinham sido chicoteados, tinham sido amarrados na primeira leitura, e que eram como que espetáculos, eram chamados na praça pública, e ali as pessoas zombavam dele, os judeus zombavam dele, como Herodes. Encontravam prazer no sofrimento dos outros, na tristeza dos outros, na angústia dos outros. Do outro lado estava a igreja em oração. Encontramos Pedro no presídio e ele dormia. Afinal de contas, queridos irmãos e irmãs, a expressão dormia me chamou a atenção. Estava preso. E na prisão, a pessoa não dorme. Por que nós não conseguimos dormir? Porque lá no nosso lugar a gente deve dormir. E as condições do presídio, talvez os nossos presídios sejam um tanto quanto melhor do que aqueles presídios lá. Só de saber que estava sendo guardado por 4 turnos de soldados e 4 pessoas, e eram uma cela atrás da outra. Pedro era tido como o criminoso mais temido de todo o planeta, vamos assim dizer. Não conseguiria dormir. E como também, provavelmente, aqueles que estão passando por situações difíceis não conseguem dormir, como por exemplo, vocês que perderam uma mãe, 2 filhos que perderam a mãe e o netinho, e os pais dessa senhora, já de idade, porque a lógica humana é o pai e a mãe sendo enterrados pelo filho, e não o inverso. Talvez não se pudesse conceber que alguém em pleno velório pudesse dormir. Mas Pedro dorme. Pedro dorme por quê? Porque ele sabia o porquê estava preso. E sabia em quem ele depositou a sua confiança. E ele sabia, como Paulo, na segunda leitura,
que Deus estava do lado dele, jamais o abandonou, jamais o abandonaria. E é por isso que Paulo, na segunda leitura, vai dizer: olha, o Deus esteve sempre do meu lado para que nada me pudesse abalar, para que nada me pudesse fazer desistir da missão que eu tenho que cumprir. E Pedro, ouvimos na terceira leitura aqui no Evangelho, sendo enviado para ser aquele de facto que traria nas mãos a chave do poder, mas não de prepotência, não de orgulho, mas a chave do serviço. O poder para Jesus é entendido e somente decifrado na tônica do serviço, de estar perto. Tudo que fosse desligado aqui na terra ficaria desligado lá no céu. O que fosse ligado aqui na terra ficaria ligado também lá no céu. Pedro, quando tu eras criança, ias para onde querias. Quando fores adulto, outro te cingirá. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. A terceira vez, quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, Pedro respondeu desta forma, para dizer que, na verdade, depois da profissão da fé, depois de que Jesus fez aquela pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E cada uma foi dando a sua resposta. As pessoas dizem que é Jeremias, Elias, João Batista. E quando fala em João Batista, Jesus havia declarado que entre os nascidos de mulher não tinha aparecido nenhum maior do que João Batista. Poderia até dizer também de Salomão: não houve e nem haverá nenhum outro rei que tivesse sido vestido de sabedoria e também de riqueza quanto Salomão. E poderíamos falar desses profetas maiores, salientados. E vós, quem dizeis que eu sou? Você, meu irmão, minha irmã, que perdeu a mãe, que perdeu a tia, perdeu a avó, você que já teve uma baixa na sua vida, quem é Jesus? É a pergunta que cada um de nós precisa se fazer, porque a resposta que nós dermos a essa pergunta delineará o nosso futuro. E então, tudo o que nós enfrentarmos no futuro não encontrará peso com relação àquilo que Deus nos aguarda. Nos preparou, dizia São Paulo, o sofrimento pelo que passamos hoje, não temos como compará-lo com a glória que há de manifestar-se no final dos tempos. E mas, quando a igreja se reúne para louvar, para agradecer a Deus, Deus suscita os seus anjos para nos livrar das mãos dos nossos perseguidores. E o primeiro perseguidor, o primeiro inimigo nosso, meus irmãos e minhas irmãs, se chama diabo. Porque ele nos apanha de um jeito e provoca em nós a morte. Mas essa morte não é maior do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo tem na mão a chave da morte e da vida. Quando Jesus ressuscita, aparece diante dos seus discípulos e diz: Maria, não tenhas medo, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus aparece aos discípulos, a Pedro, sobretudo, a caminho lá, quando estavam no alto mar e o vento estava se agitando e quase que a água entrava no barco e eles pensando que fosse um fantasma, Pedro disse: és tu, Jesus, manda que eu vá ter contigo. E Jesus permitiu que ele fosse, mas logo que ele começou a duvidar, afundou-se. E ele levantou a mão: salva-me, Jesus. Imediatamente o salva-me, Jesus. Jesus estende a mão e traz-lo para cima, porque duvidaste, homem de pouca fé. E portanto, queridos irmãos e irmãs, nós hoje estamos diante desses dois acontecimentos. O primeiro é a celebração da solenidade desses dois pilares da fé. E o segundo é exatamente a missa do sétimo dia. Mas aqueles que foram pilares, são pilares,
e continuarão sendo pilares da igreja graças à sua fé, graças ao reconhecimento que eles tiveram de seguir aquele que de fato é tudo para nós, aquele que é a razão do nosso viver, do nosso existir. E pela fé nós nos reunimos nesta segunda fase para dizer que Maria dorme, como Pedro dormia na prisão, porque a oração dela e a nossa oração agora faz-nos libertos tanto das mãos dos nossos perseguidores reais, que são aqueles nossos inimigos, quando nós não procuramos fazer justiça por mãos próprias, mas corremos para os braços do Senhor. Ele nos dá força para superar todas as situações difíceis, para nos erguer do chão, por piores que nós estejamos, por situações piores que nós estivermos passando. Deus vem ao nosso encontro quando nós, como igreja, rezamos uns pelos outros, nos levantamos. Deus nos livra das mãos exatamente da morte, porque acreditamos pela nossa fé que a morte foi banida de uma vez por todas com a morte de Jesus Cristo. Mas então, Padre, por que nós morremos? Perguntaria a uma criança que ainda não está iniciada na fé, a mente não se lhe abriu. Por que nós morremos? Nós morremos porque, por causa do pecado de Adão e Eva, nós morremos não porque Deus goste da morte do homem. A morte é o remédio que Deus encontrou para que todos nós, uma vez tomado, possamos viver eternamente. Porque se nós não morrermos, nós não passaremos pelo caminho que Jesus Cristo passou. É pela morte que vem a ressurreição. É necessário que nós deixemos este mundo para irmos para o outro lado, onde não haverá mais envelhecimento, onde não haverá mais mortes súbitas, mortes sem explicação. Estivemos juntos, de repente, boa noite, ou então eu vou descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente se vê, ou depois da gente se ver, a gente se vê no caixão, ou a gente se vê já sem vida. É necessário que nós morramos. E uma vez, quando estava no seminário, eu defendia a morte na aula de direito. Eu defendia a morte da seguinte forma: primeiro, é necessário que a gente morra numa dimensão fora da igreja. É necessário que a gente morra para dar espaço aos outros que vêm. Uma razão. A segunda razão, é necessário que a gente morra para a gente se perpetuar na mente e nos corações dos outros, através das nossas obras. A terceira razão, é necessário que a gente morra, porque se o grão de trigo caído na terra não morre, permanece só. A quarta razão, é necessário que a gente morra para que, passando pelo Calvário, nós nos revistamos de um corpo incorruptível. A quinta razão, é necessário que a gente morra para que a gente vá para o céu. Porque o único que foi de corpo e alma lá no céu é Nossa Senhora. O dogma da Assunção. O corpo de Maria não apodreceu no túmulo. O corpo de Maria foi elevado ao céu. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Todos os outros tiveram que morrer e apodrecer. O corpo apodrece e a alma vem para Deus. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, para que essas 5 razões, devíamos citar várias outras razões, para que essas razões justifiquem a nossa morte, o nosso desaparecimento deste mundo, nós precisamos olhar para aqueles que são os pilares da igreja. Olhem o que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira,
guardei a fé. O que me resta agora receber? A coroa da justiça, a coroa da imortalidade, a coroa da vitória. Se nós não guardarmos a nossa fé, se nós não combatermos o bom combate, se nós não terminarmos com êxito a nossa carreira neste mundo, nós não receberemos a coroa da imortalidade. E Jesus dizia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, capítulo 5: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Uma máxima. E a outra: quem não tiver deixado tudo com perseguições, não pode ser meu discípulo. E depois, o cálice que eu vou beber, você deve bebê-lo. Esse cálice é o cálice do sofrimento, é o cálice da angústia, é o cálice da perseguição, é o cálice da morte. Mas, se morrermos com Cristo, nós cremos também que com Ele nós haveremos de ressuscitar. Diz São Paulo. Porque Ele mesmo dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Jesus pergunta a Marta: tu crês nisto? Marta responde: sim, Senhor, eu creio. Eu sei que o meu irmão há de ressuscitar, mas no último dia. E Jesus, para provar que na verdade as suas palavras têm uma eficiência realizadora e certeiras, reais, então vais ver. Vão ao túmulo. Chega onde estava Lázaro. Jesus impera sobre Lázaro e Lázaro vem para fora. Lázaro começa a andar. É um milagre da ressurreição, mas isso aqui é uma imagem, é um prelúdio, é uma antecipação, é um antegozo daquilo que nós haveremos de possuir quando o nosso corpo começar a decomposição. E é por isso que nós nos reunimos para rezar pela alma de Maria, que está dormindo e que Cristo há de ressuscitá-la. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, agora que o trem da vida chegou na estação onde Maria teve que descer, e ela desceu, vamos dar sequência nesse trem, porque nós estamos nesse trem e ainda não chegou à estação a nossa vez de sair desse trem, mas um dia vai chegar. Agora, quando chegará a nossa estação ou a nossa vez de descer dele, do trem da vida, nós não sabemos. Portanto, combata o bom combate, guardem a fé, para quando chegar a hora, você terminar com êxito a sua carreira. E, consequentemente, você receba a imortalidade, como Paulo, como São Sebastião, como São Pedro, como todos os santos e santas, como aquelas mulheres e homens que, mesmo não sendo reconhecidos pela Igreja como santos e santas, suas imagens não estão disponíveis para a veneração do público, mas as suas almas recebem a igual veneração lá no céu, entre São Pedro, São Paulo, São Sebastião, entre Nossa Senhora e tantas outras pessoas que por este mundo passaram e fizeram bem. Vamos então nos colocar de pé e renovar a nossa fé e peçamos a graça da consolação. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no
dirijamos as nossas preces comunitárias ao Senhor Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós que rezastes por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça o testemunho, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Vós que confirmastes Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai chamando pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Vós que libertastes os apóstolos presos, protegei e acompanhai todos os vossos discípulos e discípulas, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Vós que prometestes a vida eterna aos fiéis, acolhei no vosso reino os falecidos, a nossa irmã Maria Luciano Costa e a todos que estão em nossos pensamentos, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Por isso, nós vos pedimos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos sentar agora para o ofertor. Em comemoração do 7º dia de Maria Luciano Costa, com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a rocha, sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a Nossa Senhora da Louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Obrigado, Pai, vosso santo e fonte de toda santidade. Santificai vós estas oferendas da vossa aliança do vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Para ser crente e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças do batismo e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e nos agradecemos por nos tomar dignos de estar aqui na vossa presença e no servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Dai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Maria Luciano Costa, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo, com Cristo e com Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. lembramos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto a esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dai-vos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Porque Deus Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes são todos os convidados para serem o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Somos convidados a participar deste banquete de bondade e misericórdia.
Viemos ao encontro de Jesus enquanto cantamos. Tua presença nesse lugar enche minha alma, doce maná. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. Deus santo e forte, Deus imortal, sublime força universal. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. Cordeiro Santo, raio de luz, divino amor, que me conduz. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. Quem no Espírito semeará, em Deus bons frutos sempre colherá. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. És água viva, fonte de amor. Teu corpo é sangue, nos dá vigor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos e que o Senhor console e transforme a nossa tristeza em saudade. Vamos em paz. Que o Cristo ressuscitado sempre nos acompanhe. Graças a Deus.